Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, vamos dedicar esse nosso tempo à celebração da missa, a celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E temos a honra de convidar-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração eucarística. A celebração eucarística é a ação de Cristo e do povo de Deus e é o centro de toda a vida cristã. Na Santa Missa culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo Jesus, santifica o mundo. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Desde o século III, que a Igreja une na mesma solenidade os apóstolos Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da Igreja. Pedro, pescador da Galileia, irmão de André, foi escolhido por Jesus Cristo como chefe dos 12 apóstolos, constituído por ele como pedra fundamental da sua igreja e cabeça de corpo místico. Foi o primeiro representante de Jesus sobre a terra. São Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia, de uma família judaica, não pertenceu ao número daqueles que desde o princípio conviveram com Jesus. Perseguidor dos cristãos, converte-se pelo ano 36 a caminho de Damasco, tornando-se desde então apóstolo apaixonado de Cristo. Ao longo de 30 anos, anunciará o Senhor Jesus, fundando numerosas igrejas e consolidando na fé com as suas cartas as jovens cristandades. Foi o promotor da expansão missionária, abrindo a Igreja às dimensões do mundo. Figuras muito diferentes pelo temperamento e pela sua cultura, viveram, contudo, sempre irmandados pela mesma fé e pelo mesmo amor a Cristo. São Pedro, na sua maravilhosa profissão de fé, exclamava: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no seu amor pelo Mestre dizia: Senhor, tu sabes que eu te amo. São Paulo, por seu lado, afirmava: Eu sei em quem creio, ao mesmo tempo que exprimia assim o seu amor. A minha vida é Cristo. Depois de ambos terem suportado toda a espécie de perseguições, foram martirizados em Roma durante a perseguição de Nero, regando com o seu sangue o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus. Após quase 2000 anos, continuam a ser nossos pais na fé. Honrando a sua memória, celebremos o mistério da Igreja fundada sobre apostolados e peçamos por sua intercessão perfeita fidelidade ao ensinamento apostólico. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam
você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta celebração eucarística, rezamos por Maria de Lourdes Vieira, Maria José de Ponte, Maria do Rosário Rodrigues, Encarnação da Silva, Maria dos Anjos e todos os membros das suas famílias, pedindo a graça e bênção de Deus. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo graças e bênção de Deus. Rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações e todas as pessoas que precisam das nossas orações, para que o Senhor lhes conceda a sua graça e bênção. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. E rezamos por Gorete da Silva, pedindo as graças e bênção na sua vida. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enches de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados, cada um com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior do dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados presos a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele mesmo fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo sempre, sem perceber a realidade do que estava a acontecer no meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando de uma rua e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectatividade do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. A toda hora bendizirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma glorifica-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Estalecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu.
salvou de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Leitura da segunda epístola de São Paulo a Timoteu. Caríssimo, eu já estou a ser oferecido em sacrifício e o momento da minha morte está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Daqui em diante está-me reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia do juízo. E não só a mim, mas também a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Apressa-te a vir ter comigo, sem demora. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me há de livrar de toda a ação perversa e me levará são e salvo ao seu reino celeste. Glória a Ele por todo o sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho de Deus, o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas sim o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Na celebração da festa ou da solenidade de São Pedro e São Paulo, o ponto principal que nós encontramos aqui é a fé em Deus. A fé em Deus que faz com que também Deus se mostre fiel às pessoas que estão incluídas nestes eventos que acontecem. Conforme vemos, São Pedro é mostrado a presença de Deus de uma maneira diferente. Assim também como São Paulo é também mostrado a presença de Deus na sua vida de uma maneira diferente. Mas todos trabalharam para o bem comum da comunidade cristã, o bem comum da humanidade, o bem comum dos cristãos. Dizia assim o Atos dos Apóstolos: o anjo do Senhor acordou Pedro, que estava a dormir na prisão, e disse-lhe: veste agora, veste a tua roupa e segue-me. E Pedro, sem perceber o que estava a acontecer, seguiu o anjo. Até que, ultimamente, os dois, tanto o anjo e o São Pedro, saíram à rua e o anjo desapareceu. E São Pedro ficou sozinho. Quando o anjo desaparece, São Pedro já... Parece que o sonho acabou. Ele já não estava a ver uma visão, não estava a sonhar. Na realidade, ele já tinha saído da prisão. Então ele disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Ele sabia que estava na prisão e o anjo chegou e tirou fora. Em outras palavras, isso são os acontecimentos que aconteceu ao Pedro, ainda humano que ele era, nessa situação. Mas o anjo do Senhor veio tirar da prisão, no meio de tantas pessoas que lhe guardavam para que não saísse. Mas o anjo do Senhor fez este milagre e ele saiu fora. São Paulo diz a Timóteo: caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Ele já escreveu esta carta aqui, já vendo que estava quase já a morrer. Ele diz: o meu tempo de partida neste mundo é iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé em Deus. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Portanto, São Paulo reconhece que o cumprimento do seu trabalho como pregador do Evangelho, como também expressão da sua fé, era um combate que ele enfrentava todos os dias da sua vida. Mas ele disse: combateu esse bom combate até o fim. E, portanto, que diz assim, que ele, portanto, acabava de terminar a sua carreira, acabava de terminar o seu trabalho e guardava, portanto, que Deus lhe desse a recompensa do que ele fez. E diz: e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação. E são as últimas palavras que ouvimos de São Paulo ao seu filho Timóteo, só para dizer. Portanto, depois de ter ultrapassado todas essas dificuldades que Paulo enfrentou na sua vida como pregador do Evangelho, ele fala a esse irmão seu, Timóteo,
que disse, eu guardei a fé em Deus. Não é por simplesmente pela minha força que eu fiz isso, mas sim em Deus que me deu essa força de enfrentar essa dificuldade e passei. Então chegamos ao Evangelho que o Senhor Jesus perguntou aos seus apóstolos, que diz as pessoas de quem sou eu? O que as pessoas pensam de que eu sou lá fora? Então nós ouvimos as respostas que muitos outros apóstolos deram a Jesus. Outro disse que esse João Batista que acordou de novo, ou Elias que voltou de novo à vida, por isso tem essas forças, etc, etc. Então, o Senhor Jesus pergunta a São Pedro, e tu, o que tu dizes acerca de mim? Aqui nós ouviremos o que as pessoas dizem lá fora. Por exemplo, nós temos nossos irmãos muçulmanos, temos outros nossos irmãos cristãos, mas de outras denominações. O que eles dizem lá fora acerca de Jesus, na sua identidade como o Messias? E Pedro é que responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde-lhe, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, contra a igreja. Então, esse eu penso que é um dos pontos mais principais que nós podemos levar como cristãos, que o mundo lá fora pode fazer tudo por tudo para esmagar o amor da igreja. Pode fazer tudo por tudo para eliminar a ação espiritual que a igreja tem para com a humanidade. Mas por quê? Essas não são as obras humanas. É a obra de Deus, não pode eliminar a igreja. A igreja vai continuar sempre. Mesmo com os defeitos, mesmo com os pecados que os seus trabalhadores fazem, mas a igreja nunca vai ser eliminada por causa das nossas faltas. As nossas faltas somos humanos. Mas a igreja vai continuar. Jesus sabemos muito bem que nós ouvimos nas celebrações da Páscoa. Pedro negou a Jesus. Eu não conheço este homem aqui. Porque as situações não eram favoráveis para a vida dele, humana, a vida humana de Pedro. Ele disse, não conheço este homem. Mas Jesus não lhe condenou. Só lhe fez lembrar lembra daquilo que eu te disse, tu vais me negar. E Jesus perdoou-lhe. E por isso agora, ultimamente aqui diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do mal não vão fazer nada contra esta pedra. As forças do mal nunca mais terão a força de fazer desaparecer o trabalho que a igreja tem para a salvação dos homens. Mas também, para nós também é importante também sabermos que existem as forças do mal, existe o diabo, existe o Satanás, mas também Deus tem muita mais força do que o Satanás. Por isso Jesus aqui tanto garante a São Pedro, as forças do mal não podem prevalecer contra a igreja. E assim, o ensinamento que este dia nos ensina é de que a fé em Deus supera todas as coisas e todas as suas dificuldades. São Paulo disse, nada poderá separar-nos do amor de Deus. A angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a morte e muito mais. Em tudo isto, nós somos vencedores pela graça de Deus.
enfrentamos perseguição, enfrentamos discriminação, enfrentamos a fome, todos os outros males que o mundo enfrenta, muito mais os cristãos enfrentam, mas em tudo isto, nós como filhos de Deus somos vencedores. Nós como filhos de Deus temos a glória de uma esperança que não pode ser apagada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas e orações pelas necessidades de todo o mundo, de todos os cristãos e todos aqueles que buscam a verdade, e digamos em resposta: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa salvação. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidores por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e por sua intercessão
concedei-nos o que humildemente vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz. Hoje sou feliz e tenho a paz, e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz. Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Quando eu te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz no coração. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Seja abençoado por nós este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, fazei que a oração dos santos apóstolos Pedro e Paulo acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre, em toda parte. Vós nos concedei a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo Jesus. E Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel. E Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos do mundo. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo,
agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos, os arcanjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar oração eucarística número 4. Oração eucarística número 4. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande. E tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança. Lhe confiastes o universo para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, vós não abandonaste ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos nós vieste socorrer, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança conosco, e pelos profetas nos formastes na esperança de salvação. De tal modo amaste o mundo, Pai Santo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigênito, Jesus Cristo. Feito homem pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou salvação aos pobres, e anunciou liberdade aos oprimidos, e a alegria aos que sofrem. E para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte, e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida, e a fim de vivermos não já para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso. Enviou aos que nele acreditam o Espírito Santo como premissa dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. E nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo-nos amado, nos amou até o fim. E durante a ceia tomou o pão, e dando graças o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho, e dando graças o abençoou, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. E, Senhor, olhai para esta oblação que preparaste para a vossa igreja e concedei por vossa bondade a quanto vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo e num só Espírito, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos, Senhor, agora de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Stephen Bresley e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas agora, os membros desta Assembleia, os membros desta comunidade e todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E rezamos pelas intenções de Maria de Lourdes Vieira, Maria José de Ponte, Maria do Rosário Rodrigues, Encarnação da Silva, Maria dos Anjos e todos os membros das suas famílias. Imploramos, Senhor, a vossa bênção e a vossa graça. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações, pelas doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Rezamos pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas. Rezamos por Gorete da Silva, pedindo a graça e bênção de Deus. E rezamos por todas as pessoas que necessitam das nossas orações, para que o Senhor lhes conceda a sua graça e sua bênção. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, Beato Bento da Asua, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João Evangelistas e Apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjos e os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, para que, no vosso reino, com a criação inteira, libertada do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, que por ela conceder ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Pode crer. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém. Toda vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra. Buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão, pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo. Temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão. Dá-nos unidade, dá-nos comunhão. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos alimentastes com este sacramento da Eucaristia,
Concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa igreja que, assíduos à fração do pão e o ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram esforço com que esta celebração fosse possível. Em especial, agradecemos a equipa da Rádio Veritas aqui. Agradecemos todas as pessoas também que continuam a colaborar materialmente e espiritualmente para o sucesso da Rádio Veritas. Que o Senhor lhes conceda a sua graça e sua bênção. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei